Olá, hoje é Dia Internacional do Livro e eu vou falar sobre um livro incrível que chegou nas livrarias no ano passado, com muito atraso, que é o Irmã Outsider, da escritora e poeta estadunidense Audre Lorde, que está, editora autêntica. Esse livro eu ganhei de presente do meu amigo livreiro José Américo e amei ganhar de presente, porque além, é claro, de ser fantástico ganhar presentes e livros, quando a gente ama, é que eu não compraria esse livro. Ah, mas por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar da Audre Lorde, assim. Mas ela chega em um momento que os seus pensamentos, a sua mensagem continua atual, assim. O que ela estava escrevendo e falando na década de 70 e 80 continua sendo útil para este século, para esse tempo. Aliás, o que me fez lembrar de gravar esse vídeo sobre esse livro é justamente a discussão que está rolando nas redes sociais, principalmente no Twitter, em relação a uma participante de reality show, Thelma, do BBB, por ela ter votado para eliminar o participante Babu, que é um homem negro. Então, desde o início do jogo, eles já haviam conversado que, apesar deles não terem nenhuma amizade, nada em comum, a militância, a ideologia, né, da luta antirracista, eles não se votariam por isso. Enfim, quando a Thelma opta por salvar uma mulher branca, gerou uma discussão, um rebu, e a Audre Lorde, ela discute muito isso no seu livro, sobre feminismo negro, feminismo branco, sobre o lema de mulheres que priorizam mulheres e sobre o machismo dos homens negros. Então, é um livro incrível porque ela é muito profunda nisso. Então, e mais, ela não está teorizando, ela passa longe da teoria. Ela é uma poeta e até na introdução a editora dela ressalta, ela nunca teve pretensão nenhuma de escrever teoria. O que é bom porque o livro já acaba fluindo mais. O material que ela usa é a vida cotidiana, a vivência dela. Então, pode ter certeza, é uma história incrível, com um livro fantástico. A Audre Lorde, ela nasceu em Nova York, mas era filha de imigrantes da ilha de Granada, que é uma ilha que fica ali perto da Venezuela, ou para quem preferir, como eu, uma referência é a ilha de Barbados, que é a terra da nossa cantora Rihanna. Então, a Audre Lorde, ela carrega consigo também algumas marcas, digamos assim. Ela é lésbica, negra, feminista, paciente de câncer, mãe de 2 filhos. Então ela tem muita história para contar, tem muita profundidade na sua fala. O primeiro capítulo é um pouquinho mais leve, assim, já uma mulher lésbica, negra, eu já achei que ia ter tiro, porrada e bomba num primeiro capítulo. Mas o primeiro capítulo, ela descreve uma viagem que ela fez na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E para quem gosta de história, é um capítulo incrível, porque ela vai descrevendo como é a vida na União Soviética, nos países que ela passou. Ela conhece o Uzbequistão, ela conhece a luta das mulheres do Uzbequistão que lutou, deram sua vida para poder mostrar o rosto, para poder aprender a ler. Muitas foram mortas pelos seus pais, pelos seus irmãos, né? Enfim, o Uzbequistão até hoje é um estado laico, é um país laico, apesar de ter uma maioria muçulmana. E no capítulo 2, ela ressalta a importância da linguagem e principalmente da poesia. Ela acredita que a linguagem é importante para a gente compartilhar os nossos sentimentos. Ela fala como a poesia ajudou ela a se expressar muito melhor. E não é questão de se expressar ou saber falar melhor, mas de falar sobre os seus sentimentos, de como isso mudou a vida dela. E ela tem até uma frase muito famosa que é
agora famosa, que é poesia não é um luxo, principalmente para nós mulheres negras. Aliás, quem traduziu esse livro, que fez uma bela tradução, é Stephanie Borges, que é poeta também. Enfim, o terceiro capítulo, aí que já começa o tiro. E se tu for o alvo, receba. Porque o título é A Transformação do Silêncio em Linguagem e em Ação. Ela já faz uns apontamentos de como a linguagem pode ser usada na luta contra o racismo ou contra qualquer opressão. Porque a linguagem foi criada justamente para oprimir, para o dominador dominar. Então ela fala, a gente tem que brigar pelo uso dessa linguagem, a gente tem que verbalizar, dizer, compartilhar, mesmo que se corra o risco de ser magoado, incompreendida. Nesse capítulo também ela fala um pouco sobre o câncer. Enfim, ela não entra nos detalhes da doença, mas assim, como essa fase fez ela se voltar parada dentro de si, pensar na sua vida, e como lhe restava pouco tempo, ela se perguntava quais seriam as suas prioridades dali para frente. E do que se arrependia? De uma coisa ela se arrependia, do silêncio. E para ela o silêncio é uma tirania. Por isso que ela pauta sempre, bate na tecla. É preciso dizer, é preciso verbalizar. Eu separei aqui uma página, um trecho. Aliás, quando eu estava fazendo o fichamento do livro, tirando as partes que eu achava importante, teve um momento que eu falei, porque você está copiando o livro inteiro, quase, tá? Quais são as palavras que você ainda não tem? O que você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio? Para algumas de vocês que estão aqui hoje, talvez eu seja a expressão de um dos seus medos. Porque sou mulher, sou negra, sou lésbica, porque sou quem eu sou. Uma poeta negra, guerreira, fazendo o meu trabalho. Então eu pergunto, você tem feito o trabalho de vocês? Eu falei, é pedrada, gente. Pura pedrada. Então ela fala, é vital a gente se conectar com a linguagem, ressignificar essa linguagem, porque a linguagem tem poder. E ela foi criada para operar contra nós. No capítulo 4, é um capítulo que eu até sublinhei aqui, que é um capítulo sensível. Porque, como eu falei no início, a semana a gente estava discutindo, desde a semana, há 2 semanas, a gente está discutindo sobre irmandade entre homens negros e mulheres negras. Deixa eu ver como é o título do capítulo 4 para começo de conversa, alguns apontamentos sobre as barreiras entre as mulheres e o amor. Esse é o título do capítulo 4. E ela vai falar sobre homens negros, machismo, mulheres negras e feminismo. E ela ressalta, mulheres negras não são inimigas dos homens negros, mas estes sim, por causa do machismo estrutural, agem como se fôssemos inimigos. Os homens negros temem o empoderamento da mulher negra e por causa dessa relação violenta entre dominador e dominada. Bom, inclusive, ela vai falar que tem intelectuais negros que repetem o argumento dos homens brancos quando as mulheres brancas saíram para trabalhar, para estudar, para querer votar. Eles diziam, as mulheres querem ocupar os lugares dos homens, os homens ficaram sem trabalho, sem salário. Esse é o mesmo argumento que os homens negros estão usando, que as mulheres negras estão tirando o trabalho dos homens negros. Esse pensamento machista de dominador e dominada, quem manda é o homem, então ela está na comunidade negra. A Audre Lorde ela aponta, são as mulheres negras que quando colocam lá na classificação, em qualquer pesquisa social, que separa raça, sexo, ela vai dizer, a mulher negra é o grupo pessimamente remunerado. Ela está no mercado de trabalho? Tá, mas ela ainda ganha ainda bem menos que o homem negro. Um trecho que é bem forte, que é os homens negros impõem. Se a mulher negra deseja que ele respeite seu trabalho, ela deve evitar qualquer aliança que não seja com ele. 2. Para preservar a amizade ou apoio do homem negro,
Elas, as mulheres negras, não devem seguir ou ser corrompidas por interesses que priorizam mulheres. Por que corrompidas? Porque a comunidade negra acusam as lésbicas de serem uma ameaça, de corromper a boa moral e os bons costumes, digamos assim. Esse termo mulheres que priorizam mulheres surge quando o movimento de libertação das mulheres e as lésbicas, elas racham, mas fica acertado que, independente da orientação sexual, as mulheres priorizam as pautas feministas. Eu separei, acho que um outro texto aqui, que é um chamado aos homens negros, que ela faz. Não são as mulheres não negras que têm o controle dessa situação, mas os homens negros que se afastam do que há de si em suas irmãs, ou que, tomando emprestado o medo dos homens brancos, leem a força das mulheres negras não como uma riqueza, mas como um desafio. Em outra página, aqui na 66, ela faz um chamado para as mulheres negras. Como mulheres negras, temos o direito e a responsabilidade de definirmos quem somos e de buscarmos nossos aliados em causas em comum, com homens negros contra o racismo, entre nós e com as mulheres brancas contra o machismo, mas, acima de tudo, como mulheres negras, temos o direito e a responsabilidade de nos reconhecermos umas nas outras, sem medo, e de amarmos conforme nossa escolha. Mulheres negras, lésbicas e heterossexuais hoje compartilham uma história de vínculos e de forças, e não podemos permitir que nossa orientação sexual e nossas outras diferenças nos seguem em relação a elas. Milita, né? No capítulo 5, deixa eu ver qual é o título do capítulo 5, é sobre erotismo. Usos do erótico, o erótico como um poder. Então ela vai dizer, o que fizeram com o erotismo é uma forma de opressão, porque ele foi deturpado pelos homens e usado contra as mulheres para as fazerem se sentirem culpadas, né? Ela vai diferenciar o que é erótico de pornografia. É um artigo polêmico, acho que eu não consegui fazer uma busca, não lembrei, na verdade, de fazer uma busca assim de algum outro artigo ou algum outro pensador que rebateu os argumentos da Audre Lorde, mas ela mesma fala mais à frente que esse foi um artigo bastante polêmico. Mas enfim, ela vai na etimologia da palavra erótico, e a partir desse seu significado, ela visualiza o erótico em nossa linguagem como uma coisa de prazer mesmo, a gente sentir prazer pela nossa história, pela nossa dança, pelos nossos amores, pelo nosso trabalho, pelas nossas vidas. É se entregar com muito amor e não ter medo. E não ter medo. É um capítulo intenso. No capítulo 6, ela vai responder um artigo publicado numa revista voltada para negros estadunidenses. Esse artigo foi escrito por um sociólogo negro e nele se dizia que as mulheres negras ameaçam ultrapassar os homens negros em educação, trabalho e renda. É aquela visão da mulher negra como uma ameaça aos homens negros. Então ela interpreta esse discurso, é o que eu falei atrás, ela vê isso é uma repetição do discurso dos homens brancos nos anos 60, né, onde qualquer declaração de orgulho negro e autoafirmação era uma ameaça à sua identidade de homem. A mesma coisa, o empoderamento feminino, o empoderamento da mulher negra é uma ameaça à identidade do homem negro. A Audre fala, o problema é que o homem negro não cumpre o papel que a sociedade lhe atribui. O homem negro repete a mesma doença do machismo do homem branco, é a mulher negra que carrega o fardo desse machismo. E ela conclui convidando o homem negro para participar da luta contra o machismo, porque ele também é diminuído pelo machismo. Ou seja, não tem por que ter essa briga. A gente é vítima do machismo, mas a mulher negra, ela carrega um fardo muito grande. Bom, o capítulo 7, ela faz, é um capítulo importante, mas eu não ressaltei tanto ele, mas ela vai fazer uma crítica sobre um livro de uma pesquisadora que ela usa trechos da Lorde, de outras escritoras negras. Então a Lorde fala, você fez isso de maneira muito superficial, você parece que nem leu o livro, você tirou aquela passagem,
fica descontextualizado do que realmente aquilo quer dizer. E ela também acusa essa autora de Mary de pegar partes da cultura negra que já foram embranquiçadas, sei lá, por exemplo, ao invés dela pesquisar falar sobre uma divindade negra como Oxum, sei lá, por exemplo, ela fala outro nome, mas seria o equivalente ao Oxum. Ela prefere falar de Iemanjá, que a filha foi embranquiçada. O capítulo 8 é um livro também muito lindo, muito profundo, que ela vai falar da situação dela enquanto mãe de um menino, sendo lésbica. Ela é mãe de um casal, na verdade, de uma menina e de um menino. Mas ela fala sobre isso, sobre ser mãe de um menino na sociedade que tem uma estrutura machista. Mas ela também fala, ó, eles estão aprendendo sobrevivência, né? Pela questão da homossexualidade das mães dele e pela questão racial, né? Os filhos dela são negros, então eles têm que aprender a sobreviver também em relação a isso. No capítulo 9 é um capítulo com uma entrevista dela para alguma revista, que agora esqueci, eu não notei. E é um capítulo montado em uma estrutura de diálogos, claro, mas é fundamental para se você quiser conhecer a trajetória pessoal da Audre Lorde. Como eu disse, eu não cheguei nem a pesquisar se tem alguma biografia dela. Eu sei que no Brasil não tem. Mas, para além de biografia do Wikipédia, você pode ler essa entrevista, porque ela fala sobre a infância, a adolescência, como a poesia foi importante, sobre o primeiro casamento dela, que é o pai dos filhos dela, o Ed, que eu esqueci o nome, de como foi esse momento, como foi ela sair de Nova York e trabalhar no sul dos Estados Unidos, em Mississippi, se eu não me engano, e na época era o sul inteiro dos Estados Unidos era uma turbulência com relação aos negros, né, brancos versus negros. Então, mesmo assim, ela aceitou lecionar em uma universidade lá. Inclusive, ela deu aulas para policiais brancos sobre racismo. E ela vai falando sobre essa experiência, de como é que foi, e como anos mais tarde ela conta que, sei lá, ela estava vendo uma reportagem na TV sobre um policial que matou um rapaz negro e que ele foi inocentado. E ela dá a entender que ele era culpado, e ela fica se perguntando, nossa, será que eu dei aula pra ele? Será que ele era da minha turma? Bem intenso isso, né? No capítulo 10, ela está em uma conferência falando sobre feministas racistas. Principalmente no meio acadêmico, né? Ela, inclusive, falava assim, ó, eu tô aqui numa conferência falando sobre racismo e movimento feminista, e ó, não tem representatividade negra no próprio evento. No capítulo 11, ela retoma o tema da heteronormatividade e homofobia dentro da comunidade negra, né? Desse medo de empoderamento das mulheres negras que os homens têm, né? Que é tida como uma traição à comunidade. É um capítulo também bem denso, bem profundo. Eu separei aqui o terceiro parágrafo. O futuro da nossa Terra pode depender da capacidade das mulheres de identificar e desenvolver novas definições de poder e novos modelos de relacionamento em meio às diferenças. As definições antigas não têm nos atendido, nem a Terra que nos sustenta. Os antigos padrões, por mais habilmente reestruturados que sejam para imitarem o progresso, ainda nos condenam a repetir as mesmas velhas trocas, apenas disfarçadas, a mesma culpa, o mesmo ódio, a mesma recriminação, o mesmo lamento e a mesma desconfiança. É um alerta, de novo, para a questão do empoderamento das mulheres negras, de como isso é muito diminuído dentro da própria comunidade negra por causa do machismo. Enfim, é uma situação realmente que persiste até hoje. Inclusive, agora em nível nacional, a discussão ganhou nível nacional. No capítulo 12, ela vai falar sobre a raiva. A minha resposta ao racismo é a raiva. E essa raiva contém informação, não é só ela, são todas as mulheres negras. Essa raiva contém informação e energia e deve ser usada para combater as opressões. Então ela vê na raiva um movimento de luta,
né? E tem um texto... isso é verdade, eu separei um texto na página 166, que tem aquele texto cônico. Cara, vez ou outra alguém posta na internet, se lá e diz que foi a Clarice Lispector. Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, mas é da Audre Lorde. Aqui. Não sou livre enquanto qualquer outra mulher for prisioneira, ainda que as amarras dela sejam diferentes das minhas. E não sou livre enquanto uma pessoa de cor permanecer acorrentada. Nem é livre nenhuma de vocês. Esse trecho é bem mais conhecido. É esse e A Poesia Não é Luxo. Decora aí. O capítulo 13 é um capítulo muito fantástico, porque para quem gosta de história, para quem gosta do movimento negro ou que se interessa em conhecer, ela faz um resumo sobre o movimento negro na década de 60, que foi uma década muito importante, que estava ali o movimento pelos direitos civis, o movimento Black Power, Malcolm X, Luther King Jr. Então, tudo isso está ali junto, misturado, em um resumo muito interessante. É um capítulo profundo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de luta. Ela volta a ressaltar o respeito à existência da diferença dentro da comunidade, dentro dos grupos. Isso aqui, ó. Não existe luta por uma questão única, porque não vivemos vidas com questões únicas. Fala, ó, revolução não é algo que aconteça uma vez e pronto. Revolução é se atentar cada vez mais para as mínimas oportunidades de promover mudanças verdadeiras nas reações estabelecidas e ultrapassadas. É, por exemplo, aprender a abordar com respeito as diferenças que há entre nós. No capítulo 14, é o capítulo mais revelador sobre Audre, porque ela fala muito das experiências dela com o racismo. Ela fala de exemplos de ataques racistas que ela sofreu. Ela fala sobre, então é um capítulo que ela a motiva a escrever sobre ódio e raiva. E não como, vamos dizer assim, e não como uma tristeza, uma perda, uma melancolia, não. Ela está falando ódio e raiva para combater a opressão. A gente precisa usar a nossa raiva, a gente precisa usar o nosso ódio, porque eles contêm informação e energia para o combate. E no capítulo 15 é outro capítulo bem assim para amantes de história. E no último capítulo ela conta a história da terra dela, né? De certa forma, apesar dela ser estadunidense, os pais dela são de Granada. Então ela faz uma viagem à ilha e ela conta como é que foi a revolução lá, quando os granadinos foram às armas lutar contra a invasão dos Estados Unidos. É uma história parecida com a de Cuba, assim, então vocês vão se familiarizar. Tinha um cara no poder há 29 anos, um cara corrupto, apoiado pelos Estados Unidos, então fazia as políticas dos Estados Unidos, então até o governo revolucionário do povo dá o golpe e estabelece uma nova fase na ilha de Granada. É um livro muito incrível, um livro muito lindo. A Audre é formidável. Mais uma vez, ela não teorizou, ela é uma poeta, mas tudo que ela escreve sobre linguagem, raiva, silêncio, ódio, assim, são manifestações ainda muito presentes que a gente pode refletir e pensar muito. Se você quiser conhecer mais sobre feminismo e sobre mulheres negras, sobre esse movimento de libertação, você pode ler um livro de teoria que é a Bíblia do Feminismo Negro, que é da Patricia Hill Collins, Pensamento Feminista Negro. É a Bíblia do Feminismo Negro, pronto. Não precisa dizer mais nada. Depois tem a Bell Hooks com o livro Não Serei Eu Mulher, um livro muito incrível também. E Angela Davis com Mulheres, Raça e Classe. É um livro também que muita gente já leu. É um canônico do feminismo negro. Esse livro é novinho e chegou no Brasil também agora. Não é um livro antigo, é de 2019, da Grada Quilomba. Memórias da Plantação, Episódios Cotidianos de Racismo. É um livro também incrível. E Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda. E Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Esses três últimos são livros muito recentes, dessa década agora. E aproveitem bastante a leitura e conheçam mais sobre o movimento de libertação das mulheres, sobre o movimento
feministas, negros, sobre, enfim, sobre a nossa luta cotidiana. E é isso, a luta não para. Beijo grande.